Tutameia, de novo aqui em Parauapebas, no Pará. Parauapebas, no Pará, no primeiro encontro nacional do MAN, um movimento pela soberania popular na mineração. A gente vem conversando com homens, mulheres, jovens que constroem esse movimento e nessa entrevista a gente tem dois representantes do Levante Popular da Juventude aqui do Pará, o Breno e a Ruth, que vão nos contar um pouco da história do seu, um pouco sobre o seu trabalho, mas principalmente sobre a sua história, sobre como eles chegaram até aqui, como estão vendo o Brasil, né? Eu já vou, então, passando o microfone aqui para que se comecem os trabalhos. Eles estavam os dois aqui decidindo quem começa. Eu falei, primeiro as damas. Ela falou, não posso, coisa e tal. Então o Breno começa a falar agora um pouquinho e depois a gente segue para ouvir a Ruth, que também vai dar a sua intervenção. Bom, gente, boa tarde. Aí para quem está nos escutando, né, agora. Primeiro eu agradecer a oportunidade do Tutameia aqui, já parabenizar essa iniciativa. É muito importante que a gente se some nessa rede da comunicação popular e que a gente procure, né, criar um furo aí nesse bloqueio da difusão da informação mesmo que os meios de comunicação fazem. Então, eu me chamo Breno, sou militante do Levante Popular da Juventude, nascido e criado em Belém do Pará. Você tem quantos anos? Eu tenho 25 anos. Uhum. E, assim, eu entrei, né, nesse meio da militância através da universidade. A gente sabe que a universidade pública muitas vezes abre portas para discussões mais críticas, né? E aí foi um pouco essa porta de entrada. Eu cursei Direito na UFPA, né? E ali participava de um projeto de extensão sobre educação popular e direitos humanos. Então, li um pouco de Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido, e me identifiquei, né, com essas leituras, mas não foi através da academia em si que eu entrei para o movimento popular. Né? Foi através de uma iniciativa de estudantes que queriam fazer um estágio interdisciplinar de vivência, né, o EIV. E foi no 4º EIV Pará, em 2013. Uma vivência do quê? O que é? Então, era uma vivência em acampamentos e assentamentos do MST, né, que foi realizada ali no Luiz Carlos Prestes, que é um assentamento em Irituia, né, em Irituia, no município aqui do Nordeste paraense. Né, eu fui, mais alguns companheiros também, e conheci o Levante lá. O Levante estava ajudando a organizar o EIV, essa proposta de estágio. E nós fizemos formação política, né, para entender a realidade brasileira, a questão minerária, a questão energética, a questão agrária. E fomos fazer um período de visita e de estadia com essas famílias, de vivenciar como é que era o trabalho de camponeses, agricultores familiares, né? E depois tinha um retorno e a gente ali saía com a missão de continuar mobilizados e organizados para travar essa luta que deve envolver, né, o campo e a cidade. Foi assim que eu conheci os movimentos populares e depois fui me organizar no Levante, que é essa ferramenta que procura organizar os jovens do campo e da cidade na perspectiva de construir um projeto popular para o Brasil e principalmente uma perspectiva de futuro para a nossa juventude. Você, conta um pouco quem é a Ruth e como você chegou aonde você está. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Meu nome é Ruth, eu sou do Levante Popular da Juventude, tenho 22 anos e, bom, a minha trajetória com o Levante começa em 2013, quando, depois de um ano de nacionalização do Levante, que ele se nacionalizou em 2012, nós, do município de Marabá, no estado do Pará, resolvemos construir um cursinho popular, com a ideia de levar o povo para dentro da universidade, de pintar a universidade de povo. Né? E aí, nessa perspectiva, a gente construiu um cursinho popular dentro da universidade, que hoje é a Unifesp, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e contamos com a ajuda de professores, estudantes que ainda estavam em processo de formação, né? Fizemos esse cursinho e aí foi nesse momento que eu criei uma identidade com o Levante. Eu participava do cursinho. Você era aluna do cursinho? Eu era aluna do cursinho. E aí, depois disso, no ano seguinte, eu já era coordenadora do cursinho, já estava militando, compreendendo as pautas, né, do Levante. E, bom,
Bom, assim, o Levante, ele surge muito disso, assim, a gente tem uma juventude brasileira que tem uma necessidade muito grande de se organizar, seja em qualquer espaço que seja, tem essa necessidade. Como é que era a sua vida antes? A minha vida era tipo assim, ia para a escola, ia para a igreja, ia para outros espaços, né, culturais, cenários culturais que existem em Marabá, e eu tinha uma vontade muito grande de estar em um grupo, de ter pessoas ao meu lado, de conhecer, de socializar, de debater algumas questões. E o Levante me possibilitou isso. Quando ele abriu um leque, por exemplo, de discussão sobre as mulheres, sobre a pauta das mulheres, sobre a pauta dos negros e negras, sobre a pauta da diversidade sexual e de gênero. Então, assim, eu consegui me enxergar lá dentro a partir do momento que eu me descobri enquanto mulher negra, enquanto entendi que eu tinha liberdade para ter o cabelo da cor, do jeito que eu queria, que a minha pele, né, é negra, que a gente não precisa ter preconceito em relação a isso. Então, assim, coisas muito cotidianas, o Levante veio e me trouxe isso. E aí ele faz esse processo de enraizamento também através de um processo de trabalho de base com outras e novas pessoas. E isso é essencial, porque a gente faz um processo de conscientização política das pessoas. Então, assim, nosso trabalho dentro da universidade, dentro da periferia, dentro do campo, não é só de construir aquelas pautas, né, específicas daquele lugar, mas é também de conscientizar o povo e mostrar que ele é protagonista da sua própria história. Somos capazes de promover mudanças, né? Muito na perspectiva de construir um projeto popular para o Brasil. O cursinho funcionou? Você entrou na universidade? Então, o cursinho funcionou muito bem. Eu entrei na universidade em 2014 e pedagogia. Entrei na universidade particular e o cursinho também, eu coordenando o cursinho, fui coordenadora pedagógica, né, do cursinho. E isso me possibilitou também um conhecimento muito grande. Eu tive contato com professores, fiz articulação com outros movimentos sociais, MST, MAB, né? E isso fez com que eu tivesse uma vontade muito grande de entrar na Universidade Federal. Então, tentei de novo o vestibular. E aí eu entrei para a Universidade Federal em 2015. E aí, desde lá, desde 2015 até aqui, eu continuo cursando pedagogia, que é uma área maravilhosa, assim, abre um grande leque de possibilidades para se discutir tanto com a militância, com o povo, tanto como para contribuir na minha ascensão mesmo social, enquanto pessoa, na perspectiva do trabalho, né? E também contribuir na formação de pessoas, de jovens, de crianças e adultos. E desde então eu tô no curso e o cursinho ainda funciona. A gente, na verdade, hoje, atualmente, a gente está com uma rede nacional de cursinhos. O nome da rede é Podemos Mais. E ela tem a perspectiva de aglutinar cursinhos com essa perspectiva de popular. E não popular na ideia do gratuito, né? Mas popular na ideia de popularizar a forma, o método de ensino. Assim, como é que eu vou passar a imagem do ensino? É só entrar na universidade? E aí a gente tentar entender que não é só entrar na universidade. É entender primeiro por que não estamos entrando, porque os negros não estão entrando, porque as mulheres não estão entrando, porque a gente tem dificuldade de permanecer na universidade, porque existem contradições lá dentro. E aí esse processo de conscientização a gente começa com o cursinho. Que aí quando a galera entra na universidade, a gente faz o trabalho com eles lá, né? Dentro das entidades estudantis, que aí tem os CAs, DCEs. Hoje também eu sou coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes José de Ribamar, lá da Unifespa. E aí a nossa gestão já está acabando, assumi ano passado, e aí a gente vem construindo desde então pautas, políticas, propostas para organizar a juventude e concretizar as pautas assim, diárias, cotidianas e emergenciais que a gente vem tendo. Assim. Organizar a juventude, organizar. Organizar para quê? O que o Levante acha que precisa ser feito, o que precisa ser mudado? Bom, a gente falou muito aqui do Projeto Popular para o Brasil, né? O Projeto Popular nada mais é do que a gente reunir as pautas que representam as demandas do povo, né? Então, qual que é a demanda da juventude hoje? A gente centra muito num pilar, num tripé, digamos assim, né? Que é educação, cultura e trabalho. Então, essas três pautas, se a gente for destrinchá-las, a gente vai ver coisas que afetam diretamente a vida da juventude. Então, se a gente for para o movimento secundarista, né, as escolas secundaristas, lá em Belém, Ananindeua, por exemplo, várias escolas estão fechadas, né? Escolas também no campo, né, essa pauta da educação do campo. Então, você tem assim uma conjuntura, né, que o governo do estado tem um desrespeito profundo, né, pelos professores da rede estadual, né, que fazem suas greves e aí não tem aumento, não tem uma atenção devida a esses profissionais que são importantíssimos.
né? As escolas ficam sem aula, né? Às vezes diz que vai inaugurar uma escola e não inaugura, espera o período eleitoral. Então, essa pauta da educação ela é muito mobilizadora da juventude nos bairros, né? Nessas escolas que têm esse caráter assim, comunitário de bairro. A pauta do trabalho, nós mesmos também passamos por esse processo, né? A gente se forma e às vezes não tem uma possibilidade de orientação, de direcionamento para entrar no mundo do trabalho, que agora, né, a gente ainda não está sentindo diretamente esses efeitos, mas com a reforma trabalhista, né, e possivelmente, né, a reforma da Previdência, a gente vai ter assim uma perspectiva de futuro muito difícil, né, para essa geração de jovens que está saindo da universidade agora, que está entrando no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. E a juventude hoje está em setores que são de uma baixa taxa de sindicalização, né? Setores de serviços, setores informais, né? Se for pegar, por exemplo, telecomunicações, né? Qual é a cultura de sindicalização? Porque é muito pulverizado, né, o trabalho, né? Diferente de uma outra categoria, tipo os bancários, etc. Então, a juventude hoje sofre com esses problemas. A questão da cultura, né? A questão da cultura, nas periferias a gente não tem praças, a gente não tem locais de convivência coletiva para a juventude. Então a juventude às vezes vai para um local mais afastado da sua periferia, da sua comunidade, né? É obrigada a fazer isso para poder se divertir, ter acesso a lazer, a cultura, etc. Isso se reflete também na questão da própria violência urbana, na questão da própria do que a gente pauta hoje, que é o extermínio da juventude negra em especial, nas periferias urbanas, né? Porque o que é oferecido para a juventude, né? A juventude está em constante disputa na periferia. É o tráfico, é a milícia, né? É as igrejas evangélicas que, né, não todas, né, mas muitas têm essa perspectiva de despolitizar algumas pautas, né? De colocar algumas questões que, na nossa opinião, não deveriam ser colocadas, né, num Estado laico, por exemplo, né? Então, aí, com relação à diversidade sexual de gênero, aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, uma série de questões que a gente enfrenta nas periferias e nós, do Levante, procuramos entrar, né, nessa perspectiva de conquistar melhorias concretas, né, ainda que parciais, para a juventude. Então, o Cursinho Popular é uma iniciativa, mas existem outras, né? A gente, às vezes, ajudar na reforma de uma praça, né? Nós temos a Semana de Solidariedade Nós por Nós, que a gente faz sempre no início de outubro, e homenageia um grande símbolo nosso, né, revolucionário, que é o Che Guevara, né, o Ernesto Che Guevara. A gente homenageia e faz essa Semana Nós por Nós, que é uma semana de solidariedade nas periferias. Então a gente vai, constrói atividades mais assistenciais, né, corte de cabelo e tal, avaliação nutricional, médica, faz iniciativas para conseguir dialogar com o conjunto daquela comunidade, com o conjunto do bairro, conquistar também essa confiança, que é importantíssimo, né, e conseguir desenvolver um trabalho, né, as nossas células do Levante Popular da Juventude. A gente tem um trabalho forte também com o hip hop agora, fizemos um seminário nacional de hip hop no ano passado e queremos replicar essa experiência nos estados também, né? Então a gente tem várias possibilidades de entrada para organizar a juventude. Você fala de violência, você traz exemplos aí de como a violência impacta a juventude, o impacto na vida de vocês? Né? Sim. Bom, nós saímos agora do nosso segundo acampamento estadual do Levante Popular da Juventude, que foi de 28 de abril a 1º de maio, lá em Brasil Novo, nessa região oeste, né, sudoeste aí, do Xingu, da Transamazônica. E a nossa principal pauta foi a questão do extermínio da juventude e da violência. A gente finalizou esse momento nosso, né, parecido com o encontro do MAN, né, da gente discutir nossas pautas internas, mas a gente sempre faz um ato para fora, né, para a sociedade ver o que é o Levante e a gente conseguir colocar a nossa pauta. E nós colocamos em Altamira justamente porque é uma região ali da Transamazônica em que o Levante tem crescido muito. E tem crescido em cima das contradições que estão dadas lá, né, com esses grandes projetos que não dialogam com a realidade local. Eles deixam uma série de pessoas desempregadas, eles deixam Belo Monte, né, se a gente for pegar agora Belo San também, um projeto de mineração, né, que vai se instalar lá. Então, que cria ali uma desorganização mesmo da vida social, né, que traz uma série de problemas ou intensifica outros problemas. E o que acontece? Os índices de violência lá estão alarmantes. Assim. São de cidades até 200 mil habitantes, é a cidade mais violenta hoje, que tem mais homicídios, é Altamira. E nós fizemos um ato de rua com quase 300 jovens, né, com o conjunto dos movimentos também da Frente Brasil Popular. Fizemos um ato de rua no bairro do Mutirão, né, que era Levante-se pela Paz e a Democracia.
tentando conectar essa coisa, né, de o aprofundamento do golpe no país também aprofunda os problemas que nós temos, né, com a retirada de direitos, a desesperança que se instala no seio da sociedade. Então isso abre caminho para o fascismo, né, isso abre caminho para uma violência cada vez maior dos grupos de extermínio, né, eles ganham força nessa conjuntura. E a gente interpretou isso e falou, vamos fazer um ato justamente aqui no bairro do Mutirão, em Altamira, para falar sobre isso. E a gente, se pegar também em Marabá, né, região metropolitana de Belém, o índice de chacinas que tem acontecido, né, é muito grande, e sempre nessa perspectiva, né, dos grupos de extermínio que estão cada vez mais fazendo uma rede, né, aí nacional, assim, de articulação e com tráfico também. Então a gente tem que procurar entender essa realidade para incidir sobre ela. E acho que a pauta da violência ela é muito mobilizadora. Na verdade, a pauta da paz ela é muito mobilizadora, né? A violência ela tem assim arrasado o futuro da nossa juventude, o presente também, né? E a gente precisa levantar a bandeira da paz e da democracia nesse momento da conjuntura. Não é muito perigoso para uma mulher participar do movimento como esse? Eu acho perigoso, é perigoso sim, e a gente passa por inúmeras problemáticas assim ao longo da nossa construção, sabe? Desde de entender a realidade dos movimentos sociais, quais são os perigos assim reais que a gente sofre de ameaças, por botar a cara na rua, né? E se dispor a construir um projeto que vai contra o projeto que está colocado para a gente, que é um projeto de sociedade capitalista, né? E sem contar com as contradições que existem na própria organização dos movimentos sociais, né? De se formar mulheres nesses espaços, né? De liderança, formar quadros, a dificuldade que as mulheres também têm de se reconhecerem, né? Enquanto sujeitas, né? Participantes do processo de construção da nossa sociedade, do nosso Brasil. Então, assim, é bem difícil, é complicado e a gente tem que lidar com estereótipos da sociedade, lidar com todas essas problemáticas para a gente conseguir construir, fazer uma boa construção pessoal, mas também fazer uma boa construção da nossa organização para que a gente faça uma boa construção de novas pessoas, de novos valores. E eu acho isso muito interessante na nossa organização, porque a gente cultiva essa ideia dos valores, essa ideia de levar a esperança para as pessoas. Sabe, quando o Breno toca nessa situação da violência e quanto é importante a gente lutar pela paz, sabe, pela igualdade social, a gente se pega às vezes em momentos assim de completa solidão, de individualismo, de desesperança mesmo, de acordo com a conjuntura que a gente vive e não acredita mais que a gente pode mudar, que a gente pode sair daquela situação. E o Levante ele tenta mostrar que a gente pode sair dessa situação. Né, e que está na nossa mão essa tarefa de mudar isso, e aí a nossa esperança a gente leva através das nossas músicas, através da nossa animação, da nossa mística, né, de fazer esse resgate dos lutadores e lutadoras do povo que tombaram também, lutando e construindo por uma sociedade melhor, construindo nossas pautas que são desde lá, por exemplo, da ditadura militar, a gente já pedia por uma democracia popular, né, e essa é a nossa pauta hoje, agora. Então, acho que é muito isso, a gente fazer esse resgate e construir novas pessoas, construir uma nova sociedade. Falando em mística, o que é a mística? A mística, eu acho muito difícil explicar a mística, porque é um processo muito interno e íntimo assim, dos movimentos populares, né? É um momento justamente de resgate, de conscientização, mas também de sensibilização das pessoas que estão naquele espaço, para que elas possam entender aquelas pautas de uma maneira mais simples possível. Da maneira como elas são atingidas com aquelas pautas, como ela é atingida com a violência, como ela é atingida com o preconceito, como ela é atingida pela mineração. E aí a gente utiliza o teatro, a gente utiliza a música, a sintonia, o toque é importante nesse processo de mística, é conhecer o outro, né? É esse processo de se sensibilizar pela luta, entender que a luta não é individual, ela é coletiva. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente está vendo nos últimos anos, especialmente no último ano, uma ascensão razoável, eu diria, de grupos de extrema-direita no país. E muitos deles têm na juventude um peso. Para minha surpresa, eu imaginava que a juventude pudesse se engajar nesse tipo de movimento. A juventude que historicamente sempre tem uma característica de revolucionária, de contestação.
a gente está vendo na rua muitos jovens aderindo ao Bolsonaro, por exemplo. Vocês têm essa percepção? Como é que se explica essa adesão de uma parcela da juventude às ideias muito conservadoras, ultradireitistas? Vocês têm uma ideia de por que isso está acontecendo? Vocês veem isso entre vocês? Marabá ou em Belém? Não, isso é um fato, né? Eu fui para um evento agora em Fortaleza, em novembro do ano passado, e era impressionante, as banquinhas vendendo camisas do Bolsonaro presidente. E a gente perguntava, né, estava mais uma companheira, a gente perguntou, qual é a camisa que sai mais? Aí ele falou, o vendedor falou, essa aqui, do Bolsonaro presidente. E ali no bairro circulava todo tipo de gente, enfim. Mas assim, a gente vê também, né, nas periferias dos centros urbanos, quando a gente vai fazer um trabalho de agitação e propaganda, essa pauta, por exemplo, atual agora, né, da liberdade do Lula, Lula livre, né, que algumas pessoas respondem, enfrentam, vão, confrontam, etc. Assim, a gente não acha que isso é generalizado ou que seja hegemônico no seio da juventude. A juventude, essa geração, tem um anseio muito grande progressista, inclusive, né? Quer direitos, né? Tá interessado em construir pauta, né, da negritude, do feminismo, da diversidade sexual e de gênero. Está interessado em pautas para avançar, né? Mas existe um elemento aí que é importante na luta ideológica, que é justamente a comunicação. E é um elemento que esse último ciclo agora de governos, né, ainda que progressistas, que fizeram avançar em uma série de direitos sociais, né, na distribuição de renda, etc., que a gente deve reconhecer, claro, não é uma coisa pequena, mas falharam muito nessa questão da democratização da comunicação. Não conseguiram enfrentar o oligopólio que existe, né, da mídia, né, Rede Globo, SBT, Record, esse oligopólio que é inconstitucional, inclusive, né, e que acaba criando uma ideia de pensamento único, né, de que a gente só vai resolver nossos problemas individualmente, né, de que, no final das contas, o agro é tech, o agro é pop, o agro é bom, né, que indiretamente transmite uma mensagem que se deve, né, privatizar para melhorar a gestão, porque atribui a corrupção ao que é público e diz que tem que privatizar. Então, são uma série de valores que são ali colocados para a juventude e para a sociedade, de forma geral, que influenciam nessa questão ideológica, né, da disputa, da narrativa, etc. Então, você tem uma ascensão de uma classe, né, tem uma distribuição de renda, mas não tem um processo que acompanha ele, que é um processo de organização, que é um processo de conscientização política, etc. Então, nesse último ciclo, essa juventude que cresceu nesse ciclo, né, que não foi jovem na década de 90, no neoliberalismo, que foi jovem nessa quadra histórica agora, é uma juventude que tem essa contradição. Mas a gente tem que saber ler isso e saber ler que até esses jovens que hoje vestem a camisa do Bolsonaro, a gente precisa ir lá e precisa convencer, fazer o convencimento, fazer o debate, né? É isso, é a luta ideológica, é a disputa de mentes e corações, é o que a gente faz no trabalho de base dia a dia. É possível fazer? Vocês já se enfrentaram com esses jovens bolsominions aí e tentaram estabelecer diálogo, buscar? Já. É preciso... Eu acho assim que é preciso primeiro a gente ter maturidade e certeza do que a gente quer. Né, que a gente quer a mudança, a transformação da sociedade, a gente tem que estar claro. A gente quer a construção de um projeto popular para o Brasil que vai trazer melhorias para toda a população, independente de classe, de raça, de gênero, né? Então, a gente tem que ter claro isso. E aí, quando a gente, às vezes, se pega, por um exemplo meu, né, de estar, por exemplo, na universidade, aparecer uma pessoa que vai trazer esse discurso, né, do Bolsonaro, o discurso do conservadorismo, aí a gente tem que fazer um processo de desconstrução, porque infelizmente a gente vai estar presente dialogando com outras pessoas também ali naquele momento, mas nunca assim, eu acho que pelo menos nós, o Levante, a gente procura não ficar muito na agressiva, né? A gente tem que saber dialogar com essas pessoas, né? E entender que existe um fortalecimento muito grande do ódio, né? O ódio vem crescendo, mas também existem essas pessoas que são alienadas. Então, essas pessoas que são alienadas, a gente consegue fazer um processo de desconstrução, né? Fazer com que ela entenda o quanto que o Bolsonaro, o quanto o conservadorismo, o quanto esse processo de construção de uma sociedade capitalista vai prejudicar a vida, a ascensão, a educação daquela pessoa, né?
Olha, eu já fui vítima de racismo, mas não diretamente por pessoas, né, que se dizem bolsonaros. Mas eles normalmente, as pessoas que são, que apoiam, né, o Bolsonaro, eles têm atitudes assim, bastante agressivas, né? Recentemente em Marabá a gente teve um caso de que tinha um grande cartaz, né, do Bolsonaro, 2018 e tal, e aí esse cartaz foi extraviado, por algum motivo foi extraviado, e eles partiram pro ataque nas redes sociais contra os movimentos que eles sabiam que a pauta por exemplo, Lula livre, que a pauta é contra o Bolsonaro, né, que a gente tem um projeto de sociedade diferente do deles. Então, eles atacaram a gente pelas redes sociais, dizendo que a culpa era nossa, que a gente tinha que ter feito aquilo, enfim. E aí, palavras de baixo escalão, assim, deteriorando a imagem das pessoas que fazem parte do movimento, assim. Problemas de perseguição também a gente já teve, enfim. Mas algo mais sério, assim, alguma coisa que colocasse... Vocês não têm medo, né? Pelo jeito. Bravos. A gente canta uma música, né, que é do Marighella, que é muito interessante, que é muito sobre isso, assim. Que é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. E aí a gente entende nessa perspectiva, a gente tem que ser a pessoa, se não formos nós, as pessoas que vão lá, que vão abrir, vão plantar a sementinha da indignação em outras pessoas, não vai ter outra pessoa para fazer isso. Então a gente tem que ser as pessoas da mudança, responsáveis por essa mudança. E toda a juventude é responsável por isso. Todos nós somos. E é por isso que a gente mobiliza e constrói dentro do Levante esse processo de trabalho de base, de conscientização, né? De conscientização política, né? E de transformação, como o Breno colocou, às vezes é uma transformação não permanente, mas a gente transforma vidas, né? A gente ajuda a melhorar. E é isso que o nosso movimento quer, é isso que o nosso movimento prega. E por que está aqui o Levante? Aqui no encontro pela soberania popular na mineração, encontro do MAN. A gente entende que o MAN, assim como o MST, o MAB, o MPA, o MCP e outros movimentos sociais, né, e populares, são importantíssimos para a gente conseguir empunhar essa bandeira do projeto popular para o Brasil e fazer avançar essa luta por direitos, essa luta por uma sociedade mais justa e pelo aquilo que a gente chama da Revolução Brasileira, né, que é o nosso objetivo final. A gente quer que essa estrutura que está aí seja mudada. Isso perpassa pela questão da mineração, né? A mineração, nossos minérios, eles não devem ser tratados como mercadoria e principalmente para o mercado externo, né? A questão da água, da energia, né? Isso não são mercadorias, são direitos nossos, né? E é uma agressão também ao meio ambiente, à natureza, aos nossos bens comuns. Então a gente entende que esse trabalho que o MAN desenvolve pela soberania popular na mineração, ele é importantíssimo para a construção de um projeto popular para o Brasil. Então a gente está junto, a gente é parceiro, a gente faz parte de um mesmo campo, né, político dentro da esquerda, que é o campo do projeto popular para o Brasil. Então a gente se soma, né, a gente é muito agradecido ao MAN por estar oportunizando esse espaço aqui. A gente inclusive está fazendo a nossa reunião da coordenação estadual do Levante do Pará. Eu e a Ruth compomos a coordenação estadual. Durante o encontro do MAN, cederam um espaço para a gente aqui, porque é muito difícil, às vezes, ter recursos para reunir toda a juventude, né, das diferentes regiões. Então, a gente aproveita esses momentos também para se reunir e discutir nossas pautas. E isso foi abraçado, sem problemas, pelo MAN, e a gente está sempre nessa luta junto aí com o movimento pela soberania popular na mineração. E esse encontro é muito importante para isso. Legal, a gente circula aí pelos debates, assembleias, grupos de discussão e tem visto sempre os jovens participando das discussões políticas. Mas, o Levante, a participação mais óbvia, evidente do Levante tem sido na agitação, na divulgação, na animação das assembleias aí, notadamente com a bateria. Queria que vocês contassem um pouco, antes de
Vamos pedir umas palhinhas, tá? Mas antes de contar, de pedir palhinha, eu queria que vocês contassem um pouco desse, essa vertente musical que parece fazer parte do DNA do Levante. A gente vê isso em o cara, para entrar, tem que aprender a tocar bateria, tem que aprender a cantar. O sujeito tem que aprender a cantar, tem que aprender a dançar. Como é que é esse processo da musicalidade levantina? Eu gostei do termo musicalidade levantina. Na realidade, né, dentro da nossa organicidade, a organização do Levante, a gente acredita que a agitação e propaganda, que é o que a gente chama de agite próprio, é uma ferramenta fundamental que vai ajudar a gente a fazer esse processo de trabalho de base, de conscientização e transformação da sociedade. E aí, essa ferramenta que tem a tarefa, né, que tem o objetivo de passar uma mensagem ampla para muitas pessoas, ou passar uma mensagem mais difícil, complexa para poucas pessoas, a gente agarra ela para utilizar nos nossos encontros, nos nossos atos, né? E aí ela pode se manifestar de várias maneiras, né? A gente tem a nossa batucada, que é uma experiência já antiga dos movimentos sociais, já, né? De trazer a batucada. É uma referência antiga, assim como a agitação e propaganda também é antiga, que iniciou lá no processo de Revolução Russa, em 1917, né? E então a gente tem a batucada e a gente tem também as nossas músicas, paródias, né, que a gente faz. Por que a paródia? É interessante explicar a paródia, porque a gente pega uma música que está na mente já de todo mundo, geral já está sabendo da canção, a gente coloca uma letra política ali dentro, manda uma mensagem e a galera pega muito fácil, sabe? Entende que a gente está dialogando com o que o povo já conhece, com o que a juventude já conhece. E aí isso é interessante, então a gente trabalha com a paródia, a gente também produz nossas músicas, né, hip hop, músicas de caráter com um ritmo, né, um ritmo mais regional, dependendo da localidade onde a gente está. Então a gente constrói peças de teatro também, a gente trabalha com as místicas, né. As nossas falas também vão muito nessa perspectiva da agitação, por entender que a gente precisa agitar, causar indignação nas nossas massas, na nossa juventude, né? E eu acho que é o que é uma forma de propagandear o nosso movimento, essa agitação e propaganda, a nossa bateria, a gente já é meio que uma figurinha marcada, assim, o levante da batucada, da bateria, e a gente tem muito orgulho disso, porque é nossa ferramenta de luta, sabe? Enquanto no ato a gente tem militantes que vão estar fazendo fala, a gente tem militantes que vai estar ali no meio do povo, cantando junto, fortalecendo, enfim, conquistando, né, mentes e corações. Então vamos ter que cantar uma para nós, né? Uma ou mais, se quiser aí, né? Qual que a gente canta? Hoje a gente... Sabe o rap do Levante? Aí, ó, o rap. Somos a juventude da classe trabalhadora, sabe? Sabe? Separativo. Tu pode entrar no... Uma paródia? Pode ser. Faz as duas. Quero fazer, vou fazer o rap, só que assim, se der errado... Tá bom. Vamos lá. Somos a juventude da classe trabalhadora que sente o dia a dia a sociedade opressora. Enquanto isso, na cidade, a juventude alienada aprende desde cedo que não pode mudar nada, mas clica, tuita, comenta, se irrita. No mundo virtual ele milita e se limita. Somos a juventude da classe trabalhadora que sente o dia a dia a sociedade opressora. Enquanto isso, na cidade, a juventude alienada aprende desde cedo que não pode mudar nada, mas clica, tuita, comenta, se irrita. No mundo virtual ele milita e se limita. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Enquanto os grandões vêm destruindo a natureza, envenenam sua mente e a comida na sua mesa, mas mentem que levam o Brasil para frente. Não aceite ser escravo, muito menos dependente dessa lógica perversa e destruidora. Subjuga o ser humano e sua força criadora. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. É preciso não ter medo.
É preciso ter a coragem de dizer: somos a juventude da classe trabalhadora que sente o dia a dia a sociedade opressora. E a universidade, para ser popular, tem que romper com o capital e sua lógica alterar. Vem, juventude, do campo e da cidade, somar força e construir liberdade de verdade. A luta é sua e nada o segura. Vamos lá, levanta a bunda da sua cadeira dura. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. É isso? Muito bem, a gente vai, com essa inspiração poética, a gente encerra essa gravação também com uma poesia que já vem fazendo parte aí das entrevistas do Tameia, que é uma poesia do Augusto Campos, em que ele, poesia concreta, né, um contra-poema, esse já está na tela ali. Vou pôr já. Então, a gente encerra a nossa transmissão com Augusto Campos. Augusto Campos dizendo: Lula livre. Muito bem.